Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses a pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o apedrejamento era uma das formas de punição das pessoas no tempo de Jesus. A crucificação era a pior de todas, a mais cruel. Jesus, ele sabia da situação que ele estava chegando. As pessoas começavam a ficar mais raivosas, mais nervosas, tensas com relação a ele. Jesus, ele mesmo assim não teve medo. Enfrentou até as últimas consequências. Enfrentava tudo e todos para demonstrar o amor de Deus para com essas pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. Muitas pessoas não querem se abrir ao amor de Deus. Muitas pessoas não gostam de serem amadas, de verem o bem acontecer e acabam preferindo o outro lado, a crueldade, a violência. Preferem viver numa situação onde impera o ódio, o rancor, a mágoa. Preferem viver naquela situação de dominação. Eles não estavam preocupados com a lei de Deus. Eles estavam furiosos porque a proposta que Jesus dava, e eles sabiam disso também, era uma proposta de verdade, era uma proposta libertadora. Eles não estavam preocupados com a lei, com Deus, não. Eles estavam preocupados com os cargos deles, com o poder, com o dinheiro. As pessoas, elas eram obrigadas a dirigir-se a eles para poder ter esse acesso a Deus, para poder sentir que Deus existe. Jesus veio com uma outra proposta. Jesus veio com a proposta de que Deus está aí para todos. As obras de Deus são manifestadas dia após dia. Esses homens não podiam suportar a ideia de que todos nós podemos ter acesso a Deus, sem depender deles exclusivamente. E o medo apoderara-se do coração deles. A morte de Jesus
Não foi uma morte apenas para a nossa redenção, claro, com toda certeza, mas foi fruto de muito ódio, de muito rancor, de muita mágoa, de muito jogo de poder, dinheiro. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos aprender isso. Quando nós nos prendemos a essas questões de poder, de dinheiro, de bens, de egoísmo, de falta de misericórdia e de amor, nós tomamos a mesma postura desses homens que outrora quiseram apedrejar Jesus. Quanto mais a gente deixa essas situações tomarem conta de nossas vidas, de nosso coração, mais nós vamos nos parecendo com esses homens. E pior ainda, no tempo em que nós estamos vivendo, em que a palavra de Deus já se faz presente no meio de nós. Os anos se passaram, os testemunhos, os ensinamentos, tudo já foi nos transmitido. Nós estamos agora em uma situação diferente da daqueles homens. Jesus era, por assim dizer, algo muito extraordinário para eles. Nós hoje vivemos um outro tempo. Jesus continua sendo uma novidade para todos nós, mas nós já estamos num grau de conhecimento, num grau de aceitação, de possibilidades muito maior do que a daqueles homens daquela época. Não justifica mais tanto ódio, tanto rancor, tanta mágoa, tanto desprezo, tanta indiferença. Bom dia.